Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, glória a Deus. Hoje a gente vai inverter um pouco. Oh, glória. Hoje quem vai estar aqui na tribuna é o Fábio. Ele que vai ser o nosso entrevistado da noite. Ele que vai trazer o testemunho. Eu e o Fabinho, a gente tem uma caminhada junto. A gente já tentei desvencilhar isso, mas não deu certo. A gente acaba sempre voltando e estando junto. Glória a Deus. Eu vou primeiramente deixar ele iniciar. Eu acho que ele está aqui já, a gente está há alguns meses aqui já. E eu acho que ele nunca se apresentou mesmo de falar a família. E hoje ele vai ter essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitas pessoas me conhecem, meu nome é Fábio de Melo, né? Não é o padre. Todos os lugares que eu vou as pessoas falam, é o padre, né? Tá disfarçado, né? Não, é o Fábio de Melo mesmo. Queridos, eu sou casado, né, há 16 anos, hoje a minha filha está fazendo 16 anos, né, aniversário dela. Quero te parabenizar, desejar a você muitos anos de vida, em nome de Jesus. Sou casado há 16 anos, eu tenho 3 filhas, tenho uma de 16 anos, tenho uma de 5 e tenho uma de 3 aninhos. A de 16 anos se chama Isabelle, né? E tem a de 5 aninhos que se chama Emanuele e a de 3 aninhos que se chama Micaele. São as minhas princesas lá. Lá em casa eu vivo no harém, né? Com 4 mulheres e louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu vinha falando, que nem estava comentando. Hoje eu estou de volta na igreja, com Deus, caminhando. Tudo através de uma curiosidade que eu tive. De curioso de saber que o Fábio estava vindo para a igreja. Então assim, a gente está desde o começo junto. Eu Glória a Deus. Cresci no lar cristão, mas voltei e me afirmei com Cristo depois que a gente começou a caminhar. E eu queria saber um pouco, Fábio, do jeito que iniciou essa caminhada, do jeito que você deu como que Deus tocou a primeira vez no seu coração, que você se sentiu impactado e falou, opa, essa é a hora. Amém. Antes de a gente chegar, né, no início a qual eu conheci Jesus, eu queria falar um pouquinho, né, do meu percurso de vida desde quando eu me conheço como ser humano. Quando eu vi minha mãe chegando ali, né, minha irmã e tal, o coração já começou, né, a dar aquela saltitada mais forte. Pelo fato de quando a gente vai tocar no passado, normalmente a gente fica, né, emocionado mesmo. E eu queria dizer, antes de tudo, que a minha mãe, ela está aqui. Minha mãe chama Elza, né? E uma mulher guerreira, uma mulher que enfrentou tudo. E enfrentou todos. Aleluia, Senhor Deus. Queria que você entendesse, meu irmão. A caminhada não é fácil. Desde criança, a gente, às vezes, né? É difícil uma pessoa entender, muitas vezes, o porquê de uma criança ir parar no orfanato. Eu tenho filhas e eu sei o quão grande é o meu amor por elas. E eu reconheço esse amor da minha mãe por nós. Eu sei que tudo que nós passou, tudo que nós passamos, foi ocasionado pela uma simples proteção da parte dela. Infelizmente nós vivíamos num ambiente a qual a maioria das famílias brasileiras se encontram, que é um lar destituído de amor, destituído de paz, destituído de comunhão, de confraternização.
Eu vim de um ambiente desse, a qual meu pai era alcoólatra, meu pai era violento. Já presenciei, mesmo pequenininho, presenciei várias vezes ele agredindo a minha mãe. E eu lembro que até os 9 anos de idade eu formulei no meu coração uma forma que eu ia matar o meu pai. Eu lembro que, queridos, eu vou falar de coisas aqui, às vezes vocês vão até duvidar, mas pelo fato de nós passarmos muita dificuldade quando criança, muitas coisas ficam marcadas. E fica, né, fotografado na cabeça. Eu lembro de coisas antes dos 5 anos de idade, de meu pai me chutando, dizendo para mim sair para lá, quando eu simplesmente fui dar um abraço nele. Eu sou pai hoje. E eu sei o quanto é gostoso de um filho abraçar a gente. E eu lembro que com 5 aninhos de idade, minha mãe esperou meu pai trabalhar e reuniu nós. Eu lembro que cada irmão pegou, éramos em 4, eu, o Célio, a Solange e a Elisângela. A Elisângela bebê ainda, 2 aninhos. E eu lembro que cada um de nós pegamos a nossa trouxinha de roupa, um saquinho de roupa, e saímos sem destino. Eu sei que a minha mãe ficou sabendo de um orfanato que tinha em Londrina, Anália Franco, alguns vão saber. Mas só que o medo da minha mãe era do meu pai tentar algo contra nós. E eu lembro até hoje, queridos, eu descendo daquele ônibus em São Sebastião da Moreira. Nós descendo, eu não sabia onde nós estávamos. E eu lembro que eu cheguei no orfanato. Ali a minha mãe conversou. Eu lembro que eu não vi minha mãe indo embora. Sabe, queridos, é uma coisa assim que eu não tenho controle, não tem como a gente controlar isso. Eu lembro que eu fiquei brincando na terra, como qualquer outra criança. E quando eu vi, minha mãe tinha ido embora. E para mim era tudo muito novo, tudo muito confuso. E de repente eu me vi morando num lugar onde tinha 65 crianças na época. E todos disputavam um colo. Porque quem cuidava, quem organizava ali era um padre. O nome dele é Padre Vitor Margotti, que foi quem nos criou, que nos deu uma educação, que eu tenho como meu pai. E ali a gente ficou. Foi muito difícil, porque eu, quando criança, era uma criança que ficava muito doente. Eu tinha uma dor de cabeça que eu tenho até hoje, né? Que eu sei que vai dar essa dor de cabeça, eu já tomo um remédio antes, para mim não ficar descaído. E eu lembro que eu sofri um pouquinho nessa questão. Obrigado, querido. Porque a gente que é pai hoje, a gente sabe a necessidade de uma criança. Quando está doente, a gente corre, vai para o médico, compra remédio.
E eu lembro que eu nunca tive esse cuidado. Eu lembro que uma vez eu fiquei doente. Eu estava com uma febre muito alta, muito alta. E no meio da noite eu fui e deitei no ladril do banheiro para ver se refrescava meu rosto, minha cabeça. E eu lembro que no dia após, o padre me viu eu dormindo ali e sem entender, achando que eu estava fazendo alguma graça. E eu levei uma surra, queridos, que, né, não dói pelo amor que ele transpassou pra gente, né? Porque além disso, o padre amou a gente demais. Mas eu digo assim, do cuidado de um pai e de uma mãe. E ali nós ficamos. Eu lembro que a minha mãe, ela visitava a gente de 15 em 15 dias. Diferente de muitas mães. Tinha crianças que chegou no orfanato e nunca recebeu uma visita de um pai, de uma mãe. Chegou bebê dentro de um cesto e saiu sem conhecer os seus pais. E a minha mãe, a cada 15 dias ela estava visitando nós. Eu lembro que quando a minha mãe chegava no orfanato, aquele monte de criança rodeava ela. E às vezes eu não sabia que a minha mãe estava chegando. Aí eu estava lá brincando e de repente ela aparecia no portão. E aí quando eu olhava aquele monte de criança abraçado com ela, aí para mim aquilo lá era... eu não aceitava, porque era minha mãe. Eu já entendo, né? Que infelizmente eles não tinham esse carinho de mãe. Eles precisavam de alguém para abraçá-los. Eu lembro que eu corria e ia abraçar ela, empurrava algumas crianças ali, querendo procurar o meu lugar. Eu abraço a mãe às vezes em quando, hein? E eu lembro que algumas vezes minha mãe, ela... eu sempre fui assim, eu sempre fui muito agitado, sempre correndo para todo lado. E às vezes minha mãe, ela vinha, e aí a gente passava um tempo junto. E quando eu menos esperava, minha mãe tinha ido embora, eu não tinha dado tchau para ela. E isso me matava, cara. Eu chorava, às vezes eu ficava uma semana chorando, porque eu não tinha dado tchau para minha mãe. Sabe, queridos, às vezes nós temos os nossos pais, às vezes você que está assistindo, ou aqueles que aqui estão, tem os nossos pais, e nós não damos tanto valor, porque a gente não abraça, não fala eu te amo, não pergunta se está tudo bem, às vezes não dá atenção. É porque você nunca sentiu falta do seu pai e da sua mãe. Eles nunca fizeram falta para você. Porque o dia que eles fizerem falta para você, como que é dolorido não ter um pai e uma mãe do lado. Eu faço o possível para estar quase todos os dias na casa da minha mãe. E alguns dias que eu não vou ali, ela briga comigo, porque ela quer que eu esteja do lado dela. Esse é um amor de mãe. Queridos, e a gente viveu no orfanato durante 13 anos. Perdão, 8 anos. Eu cheguei com 5 anos. Eu vou dar uma resumida, porque se for contar tudo que a gente fez naquele orfanato, os irmãos vão ficar estarrecidos aí. Às vezes vai querer pôr a mão na minha cabeça para tirar o demônio. Mas, queridos, nós demos muito trabalho para o Padre Vitor. Nós, em São Sebastião da Moreira, era chamado dos filhos do padre. Tudo que acontecia na cidade era os filhos do padre. Nós fazíamos de tudo. Nós roubávamos, né? Nós fazíamos de tudo. Mas hoje eu vejo que era difícil mesmo, né? Imagina, por uma pessoa liderar 65 crianças, e crianças insubmissas, crianças que não queriam ser de forma alguma prendida, né? Ou tirado delas a oportunidade de bagunçar. E nós bagunçamos muito naquela cidade. E aos 13 anos, queridos,
A minha irmã, eu lembro que a minha irmã, ela escreveu uma carta. Ela escreveu uma carta pedindo... Nessa carta ela fez um simples pedido, que queria uma casa para morar com os irmãos e com a mãe. Essa carta ela viajou e ela foi parar lá na Bélgica. E uma mulher lá na Bélgica, ela pegou essa carta e se compadeceu da nossa história. Se compadeceu, né, do pedido da minha irmã. E ela veio para o Brasil. Ela veio para o Brasil, queria conhecer a família, aí nos conheceu, aí veio, pegou minha mãe, perguntou para ela aonde ela queria uma casa. Aí veio dela escolher lá na Gleba Palhano, ela escolheu aqui no Mr. Thomas. Brincadeira. Mas amém. E queridos, Deus nos abençoou com uma casa. E eu lembro que foi perguntado para mim: Fábio, você quer passar o fim do ano aqui? Que sempre, todo final do ano tinha churrasco, tinha festa do Natal. E eu lembro que eu não queria ficar na festa, eu queria vir com a minha mãe. Eu fui o único filho que veio antes, na época. Todo mundo quis curtir a festa, eu queria curtir minha mãe. E aí eu vim para ficar com ela. E para mim foi tudo. Eu lembro que na despedida dos irmãos do orfanato foi difícil. Hoje a gente tem um grupo de WhatsApp que tem bastante pessoas da nossa época, do orfanato. Pessoas que estão casadas, pessoas que, né, fizeram a sua vida. Mas também nesse interim existe bastante pessoas que se perdeu no meio do caminho. E eu louvo a Deus porque Deus, Ele nos conservou, né? E aí viemos morar em Londrina. E foi muito difícil, porque nós moramos no orfanato. Nós tínhamos arroz, nós tínhamos feijão, nós tínhamos carne todos os dias. Tinha os cuidados. Tínhamos roupa, calçado, né? Tinha os cuidados no orfanato. E quando nós viemos para Londrina, a minha mãe era diarista, cara. Ela trabalhava 2 dias na semana. Dois, né, mãe? 2 dias? 4 dias. E eu lembro que ela recebia, acho que era 20 ou 25 reais no dia. Querido, você sabe o que é uma família passar ali, né, com 400 reais, 4 dias, 400 reais, vamos jogar alto, por mês. Éramos em 6, né? Eu, Paulo, o Célio, a Solange, a Elisângela e a minha mãe. Éramos em 6. E eu louvo a Deus pela Igreja Católica, cara. A gente ficou um tempão, né, mãe? Sendo acolhido por eles. Eles levando a cesta básica. Dona Antonieta, às vezes alguém está acompanhando aí vai lembrar dela. Ela doou uma vez uma geladeira para nós, né? A geladeira não fazia gelo não, mas para nós era maravilhosa. Porque nós sempre, né, não tinha água gelada, cara. Não tinha geladinho. Quem é moleque sabe, da minha época sabe como que era legal, né, você chupar um geladinho. E aí, queridos, foi barra, né? Passamos dias difíceis. Hoje eu tenho até essa mania ainda de sair de um espaço, apagar a luz, de não ver, de olhar para uma torneira pingando e querer fechar, de não gastar água doidado. Lá em casa eu brigo, né, na hora do banho, tem que ser assim, assim, assado. É porque a gente recebeu essa educação, porque nós passamos um tempo de dificuldade, um tempo de vaca magra, né? Nós não poderíamos estar esbanjando o que tinha, porque faria falta. E a minha mãe ali trabalhando. Eu lembro que o meu irmão arrumou emprego, cuidar de um senhorzinho, né? E aí deu uma desafogada. Mas só que logo meu irmão arrumou um casamento. Aí nós já se vimos novamente no aperto. E eu lembro que com 15 anos eu comecei a trabalhar na casa de carne do Moisés. E
não sabia nada, tive muita dificuldade no início, também era molequinho, né? 15 anos, mas era bem... Não cresci muito não, mas era... Não cresci muito não, mas cresci sim pros lados, mas era bem pequenininho. Comecei a trabalhar com 15 anos, sofrendo às vezes uns bullying dos amigos, né? Ah, vai lá no açougue, vai pegar na linguiça e tal. E me zoava mesmo. Queridos, mas eu tive dignidade. Por mais que a molecada zombava, zoava de mim, eu trabalhava todo mês. Eu lembro que meu salário eu entregava na mão da minha mãe. Tinha mês que me sobrava R$10. Tinha mês que não sobrava nada, né, mãe? Mas sempre pensando em levar o que comer dentro de casa. Hoje eu vejo alguns jovens hoje se importando tanto com vestimenta, se importando tanto com calçado, e às vezes não ajuda que usa. E eu lembro que continuei trabalhando ali no Moisés, trabalhei durante 10 anos com ele, aprendi muita coisa. Eu louvo a Deus pela vida do Moisés, porque ele me ensinou a ser um homem de caráter e me ensinou a ser um ser humano. E com 18 anos mais ou menos, comecei a namorar, né? Antigamente os jovens namoravam tarde, a gente pensava em futebol, né? Pensava em jogar burquinha, soltar pipa. Inteiro, ficar só na rua. Ficávamos na rua. E era tão bom, cara, que a gente ficava até meia-noite e não tinha essa maldade que existe hoje. Era pega-pega, quando estava muito escuro era esconde-esconde, era rela aumenta. Até elástico a gente pulava, né? Porque a gente era meio atleta. E a vida era outra, né? Com 18 anos eu comecei a namorar. E aí um jovem que é desprovido dos princípios de Deus, ele se afoba no relacionamento, né? Aí, em vez dele se organizar, ele quer comer o bolo da festa. E a minha esposa engravidou, né, que na época era minha namorada. E eu lembro que ela veio me dar uma notícia pra mim. Ela falou assim: Fábio, eu tenho uma notícia pra te dar, uma notícia boa e uma notícia ruim. Aí eu falei: fala a ruim primeiro, né? Ela falou: a ruim é que eu tô grávida. Queridos, eu fiquei tão feliz, porque eu sempre quis ser pai, desde criancinha. E eu tinha um medo de não ser pai, eu acho que por isso que eu fui pai cedo. Em vez de eu ir fazer um teste no médico, eu quis fazer o teste no ao vivo. E aí veio a Isabelle, com 16 anos hoje. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei assim pra mãe: mãe, vamos separar aqui, né? Porque a casa lá tinha 2 lados lá, só que tinha uma porta que dividia os 2 lados, que foi aberto, né, na época. E aí eu falei: vamos fechar aqui agora que eu vou morar aqui, porque a Vanessa tá grávida e a gente vai morar junto. A minha mãe falou assim pra mim: cala a boca, moleque. O que você tá falando? Aí eu falei: a Vanessa tá grávida. E ela não acreditou, ela foi acreditar no outro dia ainda. Aí eu lembro que a gente arrumou as traias e a gente foi lá no Móveis Usados. Hoje, né, casalzinho ele casa, ganha tudo, cara. Rapaz, que inveja santa. Eu lembro que a gente foi no Móveis Usados, comprei uma estante, comprei um sofá, tudo velho. Uma televisão daquelas de 20 polegadas que você tinha que ficar batendo pra sintonizar, tinha que ficar mexendo na antena. E a gente começou a fazer nossa vida. Só que, queridos, desestruturado totalmente, tanto mentalmente como espiritualmente, de tudo. E aí depois de casado, comecei a bagunçar. E aí foi onde que a minha baixinha sofreu, hein?
Ficamos durante 7 anos casados. E nesses 7 anos ela sofreu bastante, pelo fato de eu viver muito no adultério, né? Eu não tinha responsabilidade nenhuma. A minha responsabilidade era satisfazer os meus desejos. E ali eu machuquei demais, ela sofreu bastante, não só ela, quanto toda a minha família, porque quando a gente vive no erro, vive no pecado, infelizmente a família toda sofre. E passados 7 anos, queridos, eu vou resumir. Passados 7 anos, eu lembro que a minha esposa, ela sempre foi simpatizante da igreja. Simpatizante, que eu digo assim, é aquela pessoa que ela vem para a igreja, só que ela não tem vida com Deus. Ela vem para a igreja, ela tem cara de crente, ela dá uns glória a Deus, ela se faz cristã, mas só que lá na rua ela infelizmente nega Jesus. E a minha esposa era mais ou menos assim dentro de casa. Ela não saía da igreja, participava bastante, né, das campanhas, né, que é o que acontece muitas vezes. A pessoa não quer ter compromisso com Deus, mas não sai da campanha, né? E aí um dia, queridos, ela tomou uma posição. Ela fez um compromisso com Deus, que entregaria minha vida para Jesus, e que eu era dele e que ele ia cuidar de mim. E aí eu comecei a perceber algo diferente nela. Eu vi que ela já não ficava brigando mais porque eu chegava tarde. Eu vi que ela não estava mais se preocupando da forma que se preocupava comigo. Eu falei, opa, alguma coisa de errado está acontecendo. O Ricardo está aparecendo aí nessa parada aí, hein? E ela começou a vir para a igreja, e ela começou a mudar dentro de casa realmente. E aí aquilo começou a me chamar a atenção. E eu lembro que uma vez minha mãe, não sei se foi para me espantar ou se tinha alguém mesmo de zóio na minha esposa, ela falou assim, ó, tem um fulano lá que tá de zóio nela. Rapaz, isso aí pra mim foi um motivo de eu vir para a igreja. E aí, queridos, o que acontece? Deus começou a trabalhar na minha vida. Sabe, às vezes a gente está tendo um esforço tão grande para trazer um ente querido nosso para Jesus, quando a gente simplesmente precisa só de dar o testemunho. O testemunho esse que convence, cara. Não é com palavras, não é por força nem por violência que alguém vai vir para Jesus. É simplesmente pelo testemunho bem dado. Um testemunho que preserva o nome do Senhor. Pela uma curiosidade, né? Para matar a curiosidade do cara. E aí eu lembro que Deus começou a trabalhar no meu coração. Na época estava tendo uma campanha na igreja. E aí minha esposa falou para mim, Fábio, vamos na igreja? Quinta-feira. Sexta-feira, perdão. Vamos na igreja? Aí eu falei assim, não, hoje eu não vou porque no final de semana a gente pega carne e tem muita desossa, muita manipulação ali e tal, o movimento é corrido, tem linguiça para fazer e todo aquele negócio de açougue. E inventei um monte de desculpa, né? Que é o que a gente faz. Você também faz isso, tá? Você que está acompanhando aí. Fica inventando desculpa aí, fica inventando desculpa, a hora Jesus te pega. E aí, queridos, eu lembro que deu aquela vontade de vir para a igreja. Só que daí eu falei assim, eu vou falar para Moisés que eu vou ir para a igreja. Depois eu falo para ele. Daí ele me libera mais cedo, né? Só que o Moisés saiu e eu falei assim, eu não vou ligar para Moisés. Eu ia falar para ele, né? Sabe aquela jogada com Deus? Eu ia, Jesus, mas daí, né, aconteceu isso. E aí, queridos, eu lembro que era 4 horas da tarde, o Moisés ligou no açougue e falou assim, ô Sônia, avisa o Fábio lá que eu vou liberar ele mais cedo hoje. Fala para ele terminar a linguiça lá e pode ir embora. Aí eu falei, rapaz do céu, Jesus quer me pegar mesmo. Aí, queridos, eu lembro que, nossa, aí eu trabalhei desesperado. Falei, cara, hoje eu tenho que ir pra igreja. E aí eu trabalhei. Eu sei que eu saí do açougue 7h30, cara. E eu saí tão triste, mas tão triste, porque eu achava que o culto ia começar às 7h30. Eu falei, mas eu queria ir, mas eu não queria chegar atrasado. E eu corri lá em casa e tal, tomei aquele banhozão de gato, né? E vim correndo para a igreja. A hora que eu parei o carro ali na frente, eu olhei aqui, não tinha começado o culto ainda. Daí eu falei assim, nossa Deus, o Senhor esperou eu para começar o culto?
E fiquei tudo feliz, cara. Entrei. A hora que eu entrei, eu sentei ali atrás, ali, na última cadeira. E fiquei ali. Aí começou a ser ministrada a palavra. O pastor Serginho estiver acompanhando a gente, ele que estava ministrando no dia. Aí começou a pregar e tal, e ele falava de alguns versículos assim, sabe? Pregando de uma forma tão linda. Eu lembro que no dia eu fui tão impactado com o poder da palavra que eu fiquei doido para me chamar, para mim aceitar Jesus aqui na frente, cara. Só que no dia eu tava falando de dízimo, aí não fez o apelo, cara. Não fez o apelo. E aí eu fiquei ali no meu cantinho, eu aceitei Jesus ali, mas eu fiquei lá, parado. E eu lembro que depois daquele dia, aí Deus começou a transformar a minha vida. Depois daquele, já não via a igreja da forma que eu via, porque a igreja para mim era um lugar de arrecadação de dinheiro e de enganar pessoas. Eu sempre falo para as pessoas que eu passava numa rua que tinha uma igreja só e que tem 5 botecos. E eu falava assim, para que tanta igreja assim? Fazia uma inversão de valores. E hoje a gente sabe que a igreja ela é um hospital de doente mental, espiritual, físico. A gente sabe que a igreja é muito importante na sociedade hoje. Porque se a igreja não existisse hoje, o que seria do mundo? E aí eu comecei a caminhar com Jesus. E no início da minha caminhada com Cristo, foi muito difícil, queridos. Às vezes você está pensando em vir para Jesus, está achando que é muito fácil. Porque a gente tem que abandonar, não que a gente tem que abandonar, mas a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela começa a convencer a gente que a gente precisa mudar de vida. E aí foi aonde que eu comecei a lutar contra o adultério, contra a pornografia, né, que é o estado da maioria da juventude hoje, contra, né, a lascívia, contra todos esses tipos carnais que existem em nós. E foi muito difícil para mim na época, porque eu sempre fui um cara assim, muito conversador. E o cara muito conversador, ele é meio problemático, parece que chama muita atenção, cara. Eu não sou um cara muito bonito, mas só que a lábia às vezes, né, chamava muita atenção das mulheres. E aí a gente ficava naquela incógnita, né? Foi barra pra mim, foi muita barra no início. Só que daí eu comecei a comer Bíblia, palavra de Deus. Quando o mundo diz que o fulano foi para a igreja e ele recebeu uma lavagem cerebral, queridos, essa palavra, né, essa colocação, a gente pode trazer como correta para a nossa vida. Porque realmente nós precisamos, o ser humano ele precisa de uma lavagem cerebral. Porque o que tem dentro do nosso cérebro, que nós adquirimos pelo aquilo que o mundo dá pra gente, é lixo. É só lixo. Passa um pente fino em nós, vê o que pode tirar da gente. A gente é egoísta, né? Se a gente tem alguma coisa, você não quer repartir com ninguém. A gente é invejoso. A gente cobiça, né, as coisas do próximo. Infelizmente, a gente é malvado. A gente deseja a morte de alguém que faz um mal pra gente. A gente é ruim de natureza. Aí a gente precisa dessa lavagem cerebral. E aí a gente precisa da palavra de Deus. Eu lembro que eu morava no fundo da minha sogra. Aí era o banheiro fora de casa. Aí era a cozinha, a sala e o quarto. E não tinha porta. Aí eu queria entrar dentro de um quarto, fechar a porta e ficar ali tranquilo, né? Aí eu não tinha o quarto, eu entrava dentro do banheiro. Aí deixava todo mundo bravo, porque eu ficava 4, 5 horas comendo a Bíblia ali. E para mim foi o tempo mais extraordinário que existiu na minha vida. O tempo que eu tive com Deus, esse tempo de alicerçar a minha vida com o Senhor, de alicerçar a minha fé. Eu comia a Bíblia, cara. E aí eu lembro que eu chegava na igreja e via algumas pregações que fugiam da Bíblia, e eu se tornei um crítico que falar para você. Se tornei um crítico, e Deus começou a trabalhar isso em mim, né? Hoje eu tenho uma facilidade a mais para lidar com esse assunto. E estamos caminhando com Jesus há quase 10 anos, né, Faustão? Estamos caminhando com Jesus.
E o Fausto no início ele tocou num assunto que eu até comentei com o Júnior, que o primeiro dia que eu vim para a igreja, eu lembro que eu estava tomando banho, o Fausto chegou em casa e falou assim, gritou eu lá, a Vanessa saiu, aí ele perguntou de mim, né, chamou para jogar bola, e ela falou assim, não, ele está tomando banho para ir para a igreja. Aí o Fausto, não acredito, cara, não acredito. Eu vou lá em casa tomar banho também, vou tomar banho e vou para a igreja só para ver se ele está indo para a igreja. Olha o curioso, né? E veio para a igreja também. Veio só para olhar eu, hein? A curiosidade era tanta de saber se o Fábio estava indo para a igreja mesmo, que o cara que reclamava de crente, o cara que falava mal de crente, que tinha ódio de crente, falou assim, rapaz, eu quero ver se esse cara está indo na igreja de verdade. Pastor José, ele ia em casa dar discipulado para minha esposa. E eu lembro que eu trabalhava no açougue, eu saía 9h30. Quando eu saía 9 horas do açougue, ele estava lá em casa ainda. Eu ficava no boteco jogando uma sinuca, ali nós tomávamos uma cerveja com meu amendoim, ficava ali de boa, esperando o pastor ir embora. Só que daí teve um dia que o pastor ele estava lá em casa ainda. Eu tinha uma raiva porque minha esposa fazia pastelzinho pra ele, fazia torta. Eu falava, cara, mas faz pro pastor, não faz pra mim, né? Ficava bravo. Eu falava assim, esse pastor é forgado, só vem em casa pra comer, né? Mal sabia eu que ele estava querendo me pegar pra Jesus. Eu lembro que eu cheguei lá um dia, ele estava lá ainda. E aí a hora que eu entrei pra dentro de casa, quando eu vi ele, eu fiquei branco, amarelo, preto. Eu sei que eu falei assim, ô pastor, tudo bem? E já fui entrando pra dentro do banheiro, rapidão. Ele, opa, para aí. Aí ele olhou pra mim e profetizou na minha vida. Você vai ser um pastor ainda um dia. Aí eu rachei o bico, falei, esse maluco tá loucão, rapaz. Ser pastor da onde, cara? Só que aí eu peguei e entrei dentro do banheiro, não dei nem bola pra ele. Aí passados esses 7 anos, quando Jesus ele me impactou com a glória dele, veio a minha lembrança, né, o pastor falando isso, eu falei, cara, uma palavra lançada, ela não volta vazia. Toda palavra que nós lançamos, ela não volta vazia. Pode demorar, Geni, a colheita, só que uma hora ela acontece, cara. E hoje a gente está caminhando com Cristo há 9 anos e pouquinho. Tanto eu e o Fausto, eu glorifico a Deus pela vida dele, porque nós somos... Salomão ele nos ensina que é melhor andar em 2, né, do que sozinho. Porque quando a gente anda em 2, quando um tá fraco, o outro dá apoio pro outro. Então a gente tem sido apoio um pro outro. E aí depois Deus foi dando essa família aí, maravilhosa molecada que tá junto com a gente, e a gente tá crescendo para a glória do Senhor. E queridos, eu tenho, se for olhar para nossa vida, eu contando o meu testemunho aqui, né, que nem eu contei um pouquinho do orfanato, que a gente viveu no orfanato. A minha irmã tem uma visão diferente de contar do lado dela. Meus irmãos vai ter outra. Todos nós vivemos um momento particular. Mas o que eu quero dizer para nós é que às vezes a lamentação não vai levar a nós a lugar nenhum. Tudo que nós passamos na nossa vida, Geni, nós temos que aprender com tudo que nós vivemos. Essa semana eu falei para minha filha, olha para as pessoas que já erraram, para que você não erre também. Sabe, porque tolice é a gente querer sofrer na pele, sendo que a gente tem a oportunidade de olhar para alguém que já sofreu e aprender com o erro dela. Olha que sabedoria que a gente pode adquirir olhando para pessoas que erram. Então, queridos, que não vivamos se lamentando da vida. Hoje eu tenho a minha família, graças a Deus. Tenho o meu carrinho que me leva para cima e para baixo, tanto eu quanto a minha família. Tenho o nosso apartamento, nossa casinha que nós moramos. Estamos pagando, mas adquirido na honestidade, com todo o suor. Glorifica a Deus por isso. E queria dizer para nós como igreja
que vale a pena servir o Senhor. Vale a pena deixar aquela vida promíscua para trás. Porque, queridos, existe uma esperança para todos aqueles que creem. Jesus, ele diz que aqueles que morrerem naturalmente, mas que estiver ligado nele, mesmo que morram, ainda vão viver na glória com o Senhor. É a única esperança que faz com que nós continuemos nessa batalha. Hoje eu tenho um amor imenso de falar de Jesus. Hoje eu tenho um amor imenso de poder discipular alguém, de sentar com alguém sem pensar e sem almejar nenhum pagamento, para simplesmente mostrar o poder de Deus por meio das palavras do Senhor. Viver para Jesus, queridos, é ser grato por tudo que Ele tem nos dado. Viver para Jesus é estar passando dificuldade e estar agradecendo ao Senhor por tudo que tem. Viver para Jesus é mesmo não conseguir falar, mas por meio dos atos, a gente glorificar o nome do Senhor. Viver para Jesus é deixar a vida antiga e seguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Excedemos um pouquinho o tempo. Eu queria agradecer a Deus por este momento, agradecer a Deus pela vida do Fausto, agradecer a Deus pela vida de quem aqui nos acompanhou. Espero que Deus possa ter ministrado nos nossos corações. Me perdoa pelos momentos a qual a gente se emocionou, porque mexer lá embaixo, lá no fundo, dá trabalho mesmo. Obrigado você que acompanhou a gente aí nessa live. Espero que Deus possa estar abençoando você, possa estar derramando bênçãos sem medidas, e que Deus possa abrir os teus olhos, o teu coração, e que você veja a glória de Deus, assim como nós temos visto, assim como nós temos contemplado, em nome de Jesus. Amém? Também queria agradecer a oportunidade de estarmos reunidos aqui e já convidar você para sexta-feira que vem estar reunindo com a gente, acompanhando mais uma live. Quem vai estar conosco sexta-feira que vem? Tem que decidir ainda. Sim. A pessoa que ela tinha sido escalada, ela cancelou, né? Glória a Deus. Mas vamos ver certinho. Mas Deus vai estar preparando aí. Então, vamos estar todos juntos, reunidos. No meio de semana a gente tem os nossos cultos. Domingo, culto da família. Quinta-feira, oração na quarta. Se você puder acompanhar com a gente, estar com a gente, você é um convidado também para poder participar conosco na nossa igreja, em nome de Jesus. Valeu, obrigadão mesmo, Fábio. Amém, valeu, querido. Deus abençoe. Deus abençoe.